Pai, fala conosco mais uma vez. Nós cremos no Teu grande amor, na Tua bondade. Cremos que o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. E fala, Senhor, conosco. Obrigado, porque sempre tens coisas novas para nós. Amém. Queremos falar hoje sobre vivendo num nível de vida mais elevado. Nós temos falado sobre viver em família, experimentar uma vida abundante, e o nosso foco tem sido o Espírito Santo nessas últimas semanas. Nós falamos algumas semanas atrás que o que nos une como cristãos é o fato de que temos o mesmo Espírito. Olha esse texto de 1 Coríntios 12, 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, que seriam não judeus, alguns escravos, alguns livres, na cultura daquela época, mas todos nós fomos batizados, mergulhados, unidos em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, Paulo está dizendo, olha, o que nos une aqui não é a nossa classe social, nossas opiniões, não, é que nós temos o mesmo Espírito. Isso é tão importante, gente. É tão importante. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Carlos Alberto é assim: o quanto você ama o seu irmão, o suficiente para vocês discordarem e continuarem se amando? Porque tem gente que discorda de time e já não gosta da pessoa, só porque torce para outro time. Tem gente que discorda da opinião política, já não gosta da pessoa, tanto que discorda da, sei lá, de às vezes alguma coisa na Bíblia, um ponto teológico, já não. Por que a gente não foca naquilo que nos une? Afinal não sabemos tudo, não é verdade? Não sabemos. O que nos une é o mesmo Espírito que habita em nós. E a beleza do corpo de Cristo é que somos diferentes. E falamos que a pessoa do Espírito Santo, então, é aquele que veio para ficar conosco para sempre. Jesus falou que Ele subiria aos céus, mas que Ele ficaria conosco para sempre, por meio do Espírito. O Espírito Santo também, diz a Bíblia, veio para nos ensinar todas as coisas, e veio também para nos aconselhar e guiar em tudo. Então, veja, o cristianismo fala de um Deus vivo presente. O cristianismo nunca fala de uma deidade que você tem que fazer trocas, você faz algo por ela. É o contrário, é esse Deus que faz tudo por você. Mas é incrível como tem muitas pessoas hoje que se dizem cristãos e acham que tem que ainda fazer troca com Deus, que tem que conquistar direitos com Deus, ou então que Deus é uma espécie de gênio, que você pode determinar o que Ele tem que fazer, porque afinal de contas você viu e você pode determinar para Deus fazer as coisas. A gente não determina as coisas para Deus, nós nos humilhamos diante dEle. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Esse humilhar significa o quê? É dizer, eu realmente não sei, eu tenho uma ideia, mas eu quero saber a tua direção. Amém? Este é humilhar, não é? É o sentido de dizer, preciso de ajuda. Então nós temos esta presença, portanto o Espírito Santo é a marca, e quem é filho tem o Espírito Santo, quem não é filho não tem. Então se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. E o Gustavo falou a semana passada sobre essa vida no Espírito, que ela envolve duas questões básicas. A primeira é, se você quer experimentar uma vida onde o Espírito Santo está ativo, é necessário oração. Na verdade é meio gozado, porque se você não tem o Espírito Santo, você não tem vontade de orar. Mas se você tem o Espírito Santo, quanto mais você ora, mais cheio você se torna. Então a oração é a semente que faz crescer a intimidade e a vida no Espírito. Uma vez o Senhor falou para mim, você sabe por que as pessoas não oram? Falou, por quê? Porque elas não acreditam no meu amor e que eu vou responder às suas orações. E eu falei, é verdade. As pessoas oram um pouco porque elas duvidam do amor de Deus. Elas não acreditam que Deus vai fazer aquilo tão bom assim, ou que Ele está ouvindo. Quanto mais a gente se sente amado por Deus, orar é uma coisa muito mais tranquila, porque orar é manter uma conversa, né?
é o meio de se relacionar. E também o Gustavo lembrou que um ato de obediência sempre libera a presença e o poder de Deus. Porque sabe, existe uma ideia religiosa, porque o mundo é cheio de ideias religiosas, inclusive dentro da igreja. Tem a ideia religiosa que você tem que comprar a bênção de Deus, fazer alguma coisa para Deus te abençoar, você tem que ser melhor que alguém. Isso não é bíblico. Ele abençoa a todos. Não dá para você comprar a salvação. É pela fé, é pela graça. É graça, mediante a fé. Agora o outro extremo é, não, Deus é bom, Deus é bondoso, Ele cuida de tudo, Deus é maravilhoso, se você errar Deus perdoa, e Deus perdoa, como se não tivesse consequência nenhuma as escolhas tortas que fazemos. Ô gente, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Porque, olha só, se Deus é bom dessa maneira, que uma pessoa vai e planta milho, nasce milho, o outro planta espinho e nasce milho, o outro não planta nada, nasce milho, você está entendendo? Não. O grande problema é que, embora Deus seja bom, Ele não pode impedir as consequências da falta de arrependimento. A pessoa faz o que sabe que vai causar dano e continua fazendo. O que Deus faz, presta atenção, por isso que Ele é bom, Ele é misericordioso, presta atenção, é que quando você reconhece, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará estes caminhos. Você reconhece e fala, eu pisei na bola, eu fiz escolhas ruins, eu trouxe problemas para minha família, problemas para minha casa, eu reconheço, eu me arrependo, não quero mais. Aí o que Deus faz? Em vez daquelas consequências de morte ir arrebentando tudo, Ele pela misericórdia, não permite que esse mal progrida. Mas se não há arrependimento, presta atenção, não, Deus é bom, eu sei, Deus fala assim, eu sou bom, só que você não quer minha bondade, você quer fazer o que você quer. É o Salmo 80, onde Deus diz assim sobre Israel, Israel, meu povo, ele não quis me ouvir, meu povo não quis me ouvir, então entreguei a eles aos seus próprios planos e desejos, deixei eles fazerem o que eles queriam. E você lê a história de Israel no Antigo Testamento, era desgraça, maldição. Mas por quê? Porque eles falaram, não quero, o Senhor está me orientando, eu quero fazer o que eu quero. Percebe, irmãos? Amém? Então assim, nós temos que ter a questão da obediência. Você tem o Espírito Santo é dado para a gente obedecer. Você pode obedecer é uma escolha. Deus não escraviza você. Você tem o Espírito Santo e você é livre para obedecer. É um negócio meio... Alguns falam, não, o Espírito Santo me controla, me domina. O Espírito Santo não é um espírito desses de centro, que chama a pessoa de cavalo, que vem, monta e faz o que quer. O Espírito Santo, ele é manso, ele é gentil. Ele vem habitar com você e diz, você quer? Eu tenho um caminho para você. Está claro isso, gente? Então, a questão do cristianismo é que existe um fato, você tem o Espírito Santo, mas você precisa desenvolver essa intimidade com Ele. Como é que eu experimento tudo isso? Então, a vida que eu vivo e a vida que eu poderia viver. Você já pensou sobre o nível da sua vida? De vez em quando eu penso mais. Várias vezes eu uso essa pergunta, faço a mim mesmo, faço às vezes em cursos que a gente dá aqui na igreja. Vocês que já fizeram alguns treinamentos aqui sabem, a gente faz aquela pergunta, como é que é a sua vida daqui a 5 anos?
Como é que é a sua vida daqui a 10 anos? A gente faz até uma questão, fala da sua vida daqui a 10 anos. Fala como se você já estivesse lá. Eu estou morando na minha nova casa. Você consegue falar da sua vida daqui a 10 anos como se você já estivesse lá? Amor? Eu vou estar com mais uns 2 netos, né? Vou estar com os filhos da Milena, um outro filho do Gustavo. Não sei se os meus filhos concordam, mas eu me vejo lá. Não é? Nós já mudamos para a nossa casa, que compramos aqui em Atibaia, que cremos que vamos pagar no nome de Jesus. Deus está conosco, com pandemia mesmo, porque Ele é bom, Ele vai abrir caminhos. Então a gente pode, você consegue falar daqui a 10 anos como se estivesse lá já? Alguns vão dizer, eu estou morando nos Estados Unidos. Não sei. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, se você perguntar dos planos do futuro, ela não vai dizer assim, eu pretendo estar doente numa cama de hospital, eu pretendo estar quebrado financeiramente, eu pretendo estar na cadeia. Você não tem gente fazendo planos. Você vê a gente fazer plano assim? Não faz. Eu é que sei os planos que eu sei que tenho para vocês. Então, só que assim, a questão do presente é que se você vai estar lá nesse futuro, alguma coisa você vai ter que fazer nesse presente, não é? Se você pensa assim, eu vou estar mais magro 10 quilos, em algum momento até lá você parou de comer da forma que você come. Digo isso para mim mesmo, porque senão não vai emagrecer. Correto? Não? Porque as coisas são causa e efeito. Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Qual é o nível de vida que você vive hoje? Vamos ver. Gente, não dá para fazer isso aqui em 5 minutos. Mas eu vou fazer as perguntas aqui. Qual o nível de vida você vive atualmente? Uma vida ruim. Insatisfeito. Sem alegria. Sem propósito. Sem perspectiva de futuro. Lutando com problemas que eu acho que eu não vou conseguir vencer, que são maiores que eu. Com medo do que pode vir a acontecer. Pode ser que você esteja vivendo. E o nível de vida, você sabe que ele muda com a vida, você sabe? Tem hora que você está num nível de vida melhor, às vezes você não está num... não, eu estou num... mais ou menos, sabe? A minha vida está mais ou menos. Abaixo do que eu gostaria. Às vezes eu tenho alegria, mas tenho muita incerteza. Tenho medo quando olho para o futuro. Penso no futuro, eu sinto medo do que vai acontecer. Luto com umas coisas que acho que eu não vou conseguir vencer. Meu nível de vida, mais ou menos. Ou então, eu estou num nível de vida boa. Não, eu estou com uma vida boa. Com algumas alegrias, algumas realizações. Eu me sinto bem hoje. Desfruto de algumas vitórias. Mas eu tenho lutas maiores do que... lutas que eu creio que vão passar. Mas sabe, é uma vida boa, mas eu sinto que falta alguma coisa. Você sabe que nós estamos na geração, na época do tempo, que as pessoas falam muito assim, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu sinto bem, eu não sinto bem. É muito mais baseado no que eu sinto do que aquilo que eu sei. Sabe, se você vive uma vida com base no que você sente, ela vai ser uma vida muito instável. Se você vive uma vida com base nas suas convicções, aquilo que você sabe, embora não sente, aí você já tem uma vida que vai para algum lugar. Eu tenho visto muitas pessoas que elas querem ajeitar a vida e se sentir bem. Agora, eu estou me sentindo bem. Agora, eu me sinto bem, só que eu arrebentei a vida do meu marido, eu arrebentei a vida da minha esposa, eu arrebentei a vida dos meus filhos, mas eu estou bem. O resto, e depois não fica bem.
Porque se as pessoas que você ama ou que amam você não estão bem, a gente não fica bem. Só se você for realmente um psicopata, né? Uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade, for um sociopata. A quarta nível de vida podia ser: não, eu tenho uma vida plena, uma vida satisfeita, eu tenho alegria, eu tenho realizações, eu sinto que eu fiz alguma coisa, mas acima de tudo eu vejo um futuro cheio de esperança. Eu estou cheio de fé e convicção que eu vou vencer as lutas que enfrento hoje, porque o Senhor está comigo, Ele me guia, o melhor está por vir. Estamos ali na ponta do casco. Qual nível será que nós estamos? Desculpa, eu simplifiquei muito, a vida não é bem assim, né? Não é se fosse só 4 níveis, eu não estou dizendo, mas assim, a ideia de fazer essa pergunta é a gente propor uma reflexão. Uma vida ruim, uma vida mais ou menos, uma vida boa, ou tem uma vida plena? Deixa eu dizer, nós sempre reagimos ao nível de vida que temos ontem, hoje ou amanhã? Hoje. Nós sempre reagimos ao nível de vida que temos hoje. Imagina que você sente que você não tem realização, que você não está chegando lá, que você tem uma vida ruim ou mais ou menos. Sabe o que acontece? Você é uma pessoa às vezes meio difícil de falar, né? Você fica meio, não sei lá, meio azedo. Difícil motivar você, difícil te encorajar. E acontece que você pensa assim: poxa, eu estava com uma vida tão boa, você estava indo tão bem, mas agora não está. A vida, ela tem momentos diferentes. Então a gente não deve se condenar se hoje a gente está com uma vida ruim, ou uma vida mais ou menos, sabe? Porque a autocondenação é: eu sou o culpado de tudo. Ou então, aquela amargura: ele é o culpado, ela é o culpado, aquele é o culpado, esse é o culpado, alguém é culpado. Isso não muda. Só começa a mudar quando você pensa assim. Quando você pensa assim: será que posso mudar? Será que é possível eu chegar num outro nível de vida? É possível. É possível. Ainda mais se você tem o Espírito Santo. Você conhece a Jesus. A promessa dele sempre é melhor. É possível, só que sabe, essa jornada com o Espírito Santo, você está entendendo? Ele está junto conosco. Ele está junto. Ele está te cutucando. Ele está querendo te levantar. Ele traz um amigo, alguém traz uma palavra, você vê uma mensagem. Mas aí você precisa dizer: eu vou me levantar deste lugar. Eu quero continuar indo em frente. Eu não vou me conformar com a situação atual. Agora, como é que eu mudo de nível? Como é que eu vou encontrar forças para dar este salto? A vida que eu tenho agora é a vida que eu poderia ter. Então, nós vamos olhar a vida de Jesus e a missão de Jesus, porque nós estamos falando do Espírito Santo, Ele está conosco. E presta atenção que eu vou dizer. A maioria das vezes nós estamos achando que está faltando Deus fazer alguma coisa. A gente acha que está faltando alguma coisa da parte de Deus para conosco. A gente acredita na mentira religiosa de que Deus está fazendo uma diferença aqui, porque afinal de contas eu estou nessa situação e aquela outra pessoa não está.
Deus deve ter preferências, mas Ele não tem preferências. Ele não tem preferências. Bom, Ele tem a preferência. Se você perguntar para Ele, Ele vai dizer: é você é a minha preferência. Vamos ver o que é que Jesus veio fazer aqui. Jesus foi batizado também nas águas, assim como você creia, batizado nas águas. E Jesus também foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E enquanto isso não aconteceu na vida dele, ele não iniciou o seu ministério. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Quando ele volta do deserto, diz que Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia e os relatos a seu respeito se espalharam por toda parte. Jesus, cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar várias vezes Jesus cheio do Espírito Santo, mas em Atos dos Apóstolos, que é quando o Espírito Santo vem sobre todas as pessoas, você vai encontrar escrito assim, olha que legal: e Filipe cheio do Espírito Santo, e Barnabé cheio do Espírito Santo e de fé, e os apóstolos cheios do Espírito Santo, e os irmãos cheios do Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito Santo. Você vai encontrar várias vezes isto. Aí Jesus começa a falar sobre a sua missão, e é importante a gente saber isso aqui, porque se a gente não sabe qual é a missão de Jesus, a gente fica achando que está faltando alguma coisa Ele fazer na minha vida, está faltando eu experimentar alguma coisa na minha vida. É diferente de Ele fazer na minha vida e de eu experimentar, certo? Existe uma diferença. O que eu estou dizendo para você? É que a gente pode viver um nível de vida, mas há um outro nível de vida que está disponível. Eu só não estou vivendo, mas está disponível. Saldo disponível. Você abre o seu aplicativo no celular, amanhã, saldo disponível, R$1 milhão. Você fala: meu Deus, estava negativo ontem. Mas se você não souber que existe, e se você não souber que está disponível, ou pior ainda, está disponível e você não sabe como movimentar. Jesus fala da sua missão, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, na cidade onde ele viveu, Nazaré. Ele me ungiu para trazer boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ele lê esse texto, que é a profecia de Isaías 61, ele lê esse texto, presta atenção, e ele acrescenta o seguinte, depois que fechar o livro, ele fecha o livro, devolve o assistente, e todos na sinagoga olhavam atentamente, e ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriram. Ele está dizendo, essa profecia de Isaías hoje se cumpriu. Por quê? Porque ele leu a profecia dizendo: sou eu, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu, o Messias. E eu vim, e agora que eu vim, está inaugurado a época da graça do Senhor. Amém? Não é maravilhoso isso? Não. Eu vou dizer para você, não acabou esse tempo, tá? Ele está valendo ainda. Você sabia que está valendo? Então, por favor, não queira viver pela lei do Antigo Testamento, tá? Porque Jesus já estabeleceu a época da graça. Jesus também disse, quando começaram a criticar ele, ao ouvir isso, Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando criticaram: você fica aí sentado com esse cara que come, que bebe, essa turma toda. Jesus falou: mas eu vim para ficar com eles. Vocês não precisam, está tudo bem com vocês, né? Vocês estão fazendo tudo para Deus aprovar. Deus tem que fazer o que vocês querem, porque afinal vocês são justos. E ainda tem igreja que prega isso.
Quando a Bíblia diz, não é nem um justo sequer, nós precisamos da graça dele. Jesus também disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu não tenho tempo para ler todas as declarações, mas Jesus está dizendo o que ele veio fazer. Olha o que ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E ainda, Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Você pode continuar com sede, você pode continuar reclamando, você pode continuar resmungando, eu estou com sede, ninguém me dá água, essa minha vida não muda. Eu falo, então, tem só uma coisinha que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa querer. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça. Porque as Escrituras declaram, rios de água viva fluirão do interior daqueles que creem em mim. E sabe o que é o mais legal desse texto? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Aí eu falei, o Espírito, a fonte de água viva. Eu sempre pensei que a fonte tinha que vir encher a gente de fora. E Jesus está dizendo, a fonte jorra de dentro. Você é batizado no Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, algo que você não tinha. Então ele estava fora de você, agora ele vem, certo ou não? Ele vem habitar em você. Depois, o encher do Espírito Santo não é mais de fora, é de dentro. Você enche como um poço de água, vai enchendo e transborda, uma fonte. O problema é que você pode bloquear essa fonte e não deixar encher, você sabia? Você pode bloquear. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito. A gente não deixa o Espírito encher. A gente fica agitado, a gente fica e não deixa. Então, por que eu estou lendo esses textos? Porque tem uma pergunta importante. Jesus cumpriu ou não cumpriu a sua missão? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. João capítulo 17. Pai, eu cumpri o que o Senhor me pediu para fazer. Lhes dei a sua palavra. Eu cumpri a minha missão. Agora me leva para junto de ti. E quando ele leva, quando Jesus vai para o Pai, ele fala que cumpriu a missão, ele tá lá antes do jardim, fala que cumpriu a missão, mas a missão, assim, ele ainda ia sofrer, ia ser açoitado, ia ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar, mas ele já estava determinado a obedecer, está entendendo? Ele diz, cheguei aqui, eu cumpri, eu vou até o fim. E Jesus vai até o fim, e quando ele é ressuscitado, ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo para todos os que nele creem. Isso já aconteceu em Atos, capítulo 2, não, ele cumpriu a missão, ele veio buscar e salvar. Hoje, qualquer um que estiver perdido, ele busca e encontra. Hoje, qualquer um que estiver sofrendo, ele vai lá e dá uma resposta, você está entendendo? Hoje, qualquer um que quiser, pode receber de graça a água da vida. Muitas pessoas não sabem disso, nunca ouviram falar de Jesus no mundo. Outras têm uma ideia religiosa, acham que tem que fazer alguma coisa para receber essa água da vida. E outros frequentam muitos cultos aos domingos e nunca são cheios do Espírito Santo, porque acham que a vida que eles estão escolhendo é melhor. Acha que do jeito deles vai dar certo. Então, finalizando aqui, vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos.
Se você me ouvir pregar mais vezes, você vai ver eu repetir esse texto muitas vezes ainda. Porque esse texto eu repito toda semana. Eu lembro toda semana. Vocês não têm um espírito que leva vocês a serem escravos medrosos, mas o espírito que os adotou como filhos. Por isso nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Fala conosco o tempo todo. Jesus já cumpriu a obra dele. Ele já terminou o que tinha que fazer. Jesus já fez tudo para termos acesso ao nível vida plena que satisfaz. Está disponível para nós. Eu vim dizer que está disponível para você uma vida plena que satisfaz. E eu estou falando isso para mim também. Porque quando a gente está às vezes no momento que fala, parece que está faltando alguma coisa, nós temos que lembrar que o Senhor está dizendo, ei, eu tenho para você uma vida plena que satisfaz. A vida que eu vivo e a vida que eu poderia viver. Como é que a gente vai para lá? Precisa do Espírito Santo em mim, este encher. Pode subir a banda aqui, por favor. Precisa desse encher. Precisa desse encher. Bom, tem duas situações. Pode ser que você frequente igreja, ouça isso aqui pela primeira vez ou não, e fala, mas eu nunca pensei que o Espírito Santo é uma coisa tão presente assim, tão viva. Achei que o Espírito Santo era um treco, uma força. O Espírito Santo é uma coisa que vem, enche a gente, faz alguma coisa e desaparece. Isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento acontecia isso. A pessoa vinha, recebia um Espírito para fazer alguma coisa e sumia. Hoje, você tem a habitação permanente do Espírito. Você tem a habitação permanente do Espírito. Quando você crê em Jesus, Ele sela você, Ele envia o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Presta atenção, 5 minutos finais. Você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. O normal seria você ser batizado. No momento que você, por que a gente batiza com água? Quando você se batiza nas águas, você está dizendo, eu estou declarando que a minha vida é totalmente de Jesus, é só dele. Era comum as pessoas serem batizadas nas águas e já no Espírito Santo, até mesmo antes de batizar nas águas. Mas a dificuldade nossa é estar com a mentalidade religiosa. Eu teria que fazer algo para merecer o Espírito Santo. Quem fez algo para a gente merecer o Espírito Santo foi Jesus Cristo, o Senhor, você entende? Ele fez algo, não nós. A pergunta para nós é se a gente quer viver uma vida com o Espírito Santo, se a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo, se a gente quer obedecer a Deus ou não, se a gente quer viver uma vida justa, se a gente está disposto a fazer o que é certo e sofrer por isto. Porque neste mundo, a gente faz o que é certo e a gente sofre por fazer o que é certo. Sabia? Não é verdade? Neste mundo, às vezes você faz o que é certo e você sofre injustiça. A pergunta é, você está disposto a amar a Ele? Porque o convite de Jesus é para, de certa forma, renunciar o que você acha e pensa que é melhor para você, em favor do que Ele pensa que é melhor para você. E que é o melhor. O chamado de Jesus é, quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O chamado de Jesus é, quem não confiar totalmente no meu amor, não vai experimentar tudo que eu tenho. Sabe como é que você saca esse 1 milhão? Sabe como é que você pega o disponível e usa? É quando você confia totalmente que Ele vai, que a direção dele é boa. Quando você decide obedecer a Ele, mesmo que parece irracional. É quando você
decide perdoar as pessoas de verdade. É quando você decide parar de transferir responsabilidade. É quando você começa a orar, não só na hora que não tem mais jeito. É quando você começa a orar porque é bom estar com Ele. É quando você faz planos não só para você mesmo, só preocupado se você vai ficar bem, mas você fica pensando se os outros vão estar bem. Porque o Espírito Santo vive uma vida não só para você. O Espírito Santo em você nunca vai viver uma vida só para você. Presta atenção, enquanto o foco da sua vida for só você, não é possível ser cheio do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo veio para viver uma vida em favor de outros, porque ele vem para jorrar. E uma fonte produz água para outros beberem, não é verdade? Não é para si mesmo. Então o segredo do Espírito, da vida no Espírito, é deixar Ele encher. E você vai começar a ouvir a voz dEle. É tão bom ouvir a voz do Espírito Santo. Eu poderia contar inúmeras experiências aqui, mas não quero passar a imagem dele, ou espiritual. Mas eu vou dizer que eu passei muitos anos da minha vida, anos, e eu não ouvia direito a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu decidi fazer as coisas boas que achava certo. Eu estava vivendo uma vida, me esforçando para ser o melhor possível, mas eu estava vivendo sozinho. Agora há pouco eu estava aqui adorando, e na adoração a gente percebe ainda mais o Espírito Santo. Eu estava pensando nas crianças, vê elas alegres lá embaixo, estava o pessoal aqui cantando, e eu pensei, eu sou tão feliz porque eu estou nessa comunidade da graça. E eu ouvi o Espírito Santo dizer: eu também, eu amo muito esta comunidade. Aí eu comecei a chorar e falei: oh, Senhor, obrigado, eu amo tanto esta comunidade. Então eu estou aqui convicto que Ele ama tanto você, porque eu ouvi Ele. Vamos ficar de pé. Quero fazer o convite para a gente nos deixarmos nos encher do Espírito Santo. Terminando o que eu falei, que eu fiz você conhece Jesus, Ele entra, presta atenção. Aí você recebe o que é esse batismo? É aquela experiência que você tem certeza que Ele está com você. Você não precisa falar em línguas, nem profetizar, nem nada. Você pode, mas não precisa acontecer isso. O batismo do Espírito Santo, você tem aquela alegria. É uma alegria diferente, é uma convicção. Você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que Ele te ama. Você sabe que Ele está com você. Você sabe que Ele nunca vai te abandonar. Você sabe que não importa as suas fraquezas, Ele vai estar lá sempre. Você sabe que Ele te ama. Esse é o batismo no Espírito Santo. E aí quando você deixa isso cada vez mais, aí você pode ficar cheio. Quando você fica cheio do Espírito Santo, aí dons se manifestam. Você ouve voz, você consegue dar palavra para uma pessoa. Você chega perto de alguém, você vai orar, você não sabe, você chega perto, quando você vai orar, dá aquela palavra, é o Espírito Santo. E você lê lá em Atos, eles foram batizados uma vez, mas eles foram cheios muitas vezes, muitas vezes. Coloca a mão aí no coração. A gente pode viver um nível de vida maior. A única maneira de viver é ouvir o Espírito Santo. Deixa Ele falar com você agora. Se você nunca foi batizado, você nunca recebeu esta alegria, é só dizer: Espírito Santo, Jesus, fala com Jesus, fala: Jesus, eu quero ter essa convicção. Se você já entregou a sua vida a Ele, está disponível para você o batismo com este Espírito Santo.
Se você nunca entregou a sua vida a Ele, entregue agora. Diga: Jesus, eu nunca entreguei de verdade a minha vida, mas eu quero entregar e eu quero que ser a tua morada. Se você quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão no seu lugar e diga: Jesus, hoje entendi, entrego a minha vida totalmente a Ti, faz morada em mim. Diga: eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu entrego tudo, entrego meus pensamentos, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu entrego a minha vida e eu Te recebo. Jesus, eu Te recebo em meu coração, Te recebo na minha vida. Amém. Agora, Espírito Santo, vem sobre eles. Receba agora esta alegria. Tudo já foi feito. Jesus já consumou. Ele já pagou o preço. Ele já, lá na cruz, Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já morreu, já ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai. Enviou o Espírito Santo. Ele te ama. Ele diz: eu mudo a sua vida. Eu mudo. Receba a alegria agora. Receba essa alegria. Deixa essa alegria inundar. Agora todos nós, se você não recebeu o batismo do Espírito Santo, peça, diga: eu quero essa convicção. Comece a receber a alegria, comece a ouvir quanto Ele te ama. Se você sabe que tem o Espírito Santo, peça para Ele te encher. Fala: enche-me, Espírito Santo, enche-me, enche-me. Eu quero ser útil, eu quero transbordar. Não quero viver só para mim mesmo, eu quero transbordar, eu quero.